Tema de hoje: que sentido há em andar com Deus? Faz sentido andar com Deus? Alguém já disse, é uma frase muito conhecida e reveladora: diga-me com quem andas e direi quem és. Entende-se andar, a questão de andar, caminhar, de percorrer um caminho juntos, de viver juntos. Assim sendo, nós, ou muitos de nós, talvez a maioria de nós, sempre procura um companheiro, companheira, seja amigo, seja parente, para andar próximo, porque ninguém gosta de andar sozinho. Todos nós temos um sentido, um desejo no coração de compartilhar da nossa vida com alguém. Mas com quem a gente tem andado? Com quem nós temos nos relacionado diariamente? Você sabe, o mundo de hoje, ele não tem mais prazer em andar com Deus, pelo simples fato de Deus ser santo, e Deus odeia o pecado. A Bíblia deixa isso bem claro. Por Deus ser santo, a Bíblia também ensina que quem se aproxima dele deve buscar santificação, deve buscar uma vida diferente dessa que se vive no mundo. E só tem um jeito de viver essa vida, pelo menos pela Bíblia, é receber Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, ser batizado e depois viver uma vida condigna com aquilo que nós resolvemos seguir, viver como discípulos de Jesus. Agora, como é que a gente escolhe os nossos companheiros, companheiras, as pessoas com quem nós andamos? Qual é a régua que nós usamos para medir essas pessoas e nos relacionarmos com elas? O que nos move para buscar relacionamento com pessoas? O assunto hoje aqui, claro, é andar com Deus, mas há algumas questões que a gente precisa deixar elas bem resolvidas dentro de nós. Esse é um desejo que parte mais da vontade de Deus ou da nossa vontade? Porque se você olhar para o mundo hoje, as pessoas estão um pouco se lixando para Deus. Exceto, por exemplo, essa semana que passou, vocês devem ter acompanhado na televisão uma imagem impressionante. No Mato Grosso, mais uma tempestade de areia, e aquela imagem da areia subindo num redemoinho, e aquilo ali impactou muita gente. Eu acredito que quem estava ali naquela cidade, perto e tal, naquela hora que vem aquela tempestade de areia, aí nessa hora ele fala: Deus, tem misericórdia, Senhor. Aí ele quer se relacionar com Deus. Porque quando está tudo bem, quando tem dinheiro, quando tem emprego, quando está vivendo uma vida saudável, sem enfermidade, a tendência, não que todos sejam assim, mas a tendência das pessoas é elas se afastarem de Deus. Na vida de muita gente, Deus é só um detalhe, que pode só resolver problemas na hora que ele precisa. Já falei aqui, tem gente que chega na igreja achando, apesar de ensinarem isso por aí, né? Tem gente que chega na igreja achando que você vai chegar, antes de sentar na cadeira, vai ter uma lâmpada, aquela lâmpada de gênio. Aí você pega, senta, esfrega, Deus aparece. Pois não, filho, o que você quer? Ai, Deus, eu quero casar uma mina e eu quero um trabalho. Ai, Deus, eu quero cura, eu quero libertação. Parece que é assim. Ou seja, parece que Deus só serve para isso. E o mundo lá fora, eles não querem se relacionar com Deus. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo vive o pecado. O pecado faz parte da vida de muita gente, da maioria das pessoas lá fora, de milhões de pessoas, na verdade. O pecado faz parte da vida. Então, para ele se relacionar com um Deus que é santo, ele precisa largar esse pecado. E na maioria das vezes, largar do pecado, se arrepender dos seus pecados, é muito difícil para muita gente. Hoje você vê, eu falei semana passada aqui, citei na verdade, homens se relacionando com homens,
mulheres se relacionando com mulheres, e às vezes no entendimento dessas pessoas, eles estão vivendo uma vida comum, mas na verdade isso não é normal. Pode ser até comum, mas não é normal. O ensinamento da Bíblia é outro. O ensinamento da Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e a Bíblia diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ou seja, este é um princípio bíblico. Então, se eu quero andar com Deus, eu preciso cumprir alguns princípios bíblicos. Por isso que o mundo não quer se relacionar com Deus. Porque para se relacionar com Deus, para se chegar próximo de Deus, é óbvio, existe um caminho, Jesus. É Ele que nos perdoa, é Ele que deu a vida, é Ele que nos purifica, é Ele que está conosco todo o tempo, mas nós precisamos também tomar algumas decisões. Não é só falar assim, eu vou andar com Deus, eu ando com Deus. Eu ando, Deus anda comigo. Eu já ouvi muita gente falando sobre isso. Deus anda comigo. Sim, legal, mas e você anda com Deus toda hora? Você tem aquele senso de consciência, por exemplo, quando você está assistindo televisão, quando você está se relacionando com alguém, ou você está com um grupo de pessoas, e essas pessoas estão lá, vou citar uma expressão bíblica aqui, a roda dos escarnecedores, estão lá escarnecendo, zoando, falando um monte de bobagem, você está no meio, ou você na hora tem aquele senso, falou, espera um pouquinho, Deus está comigo, e eu estou com Ele, eu não vou participar dessa ladainha, eu vou, dá licença gente, estou indo, deixa eu ver ali, deixa eu ver lá. Será que a gente tem esse senso? Porque irmãos, Mateus 28:20, Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se eu tenho um Deus que anda comigo todo dia, toda hora, de que forma que eu estou andando com Ele? Coisas que nós devemos nos perguntar. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para a igreja de Éfeso, acompanha aqui no telão, Efésios capítulo 1, versículo 3, ele escreveu o seguinte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? O apóstolo Paulo explica, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Foi para isso que Deus nos escolheu. Versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O que Paulo quis dizer? Gente, antes da fundação do mundo, Deus já tinha a gente no coração dele, já tinha pensado em nós, já tinha nos escolhido, nos abençoado. Deus já tinha, eu vou repetir o que eu falei quinta-feira aqui, algo que o pastor Walter falou aqui, numa das ministrações dele sobre o seminário de finanças. Ele disse, irmãos, presente, para nós, presente é hoje, nós estamos vivendo hoje. Passado nós já vivemos, futuro a gente não sabe como vai ser. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus já sabe o teu futuro, o meu futuro. Deus já tem na mão dele preparado a bênção, a resposta para a minha vida e para a tua vida. Nós vamos chegar lá, mas Deus já está com a bênção, o propósito preparado para nós, porque para Deus, futuro, passado e presente é tudo a mesma coisa. Ou seja, o que Paulo quis dizer? Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E por isso Ele nos chamou para a gente viver uma nova vida, uma vida diferente, uma vida irrepreensível até diante dEle. E talvez seja isso a maior questão que os cristãos de hoje não entenderam. Antes de optarmos pelo Senhor, Ele já havia optado por nós, aleluia. Quando eu olho para a Bíblia e eu vejo alguns relatos, eu acho muito interessante, alguns deles, de gente que andava com Deus. Por exemplo,
Em Gênesis capítulo 5, acompanha aqui no telão, no versículo 22, uma descrição de homens que viveram, geraram e depois viveram bastante. Você já deve ter lido, é só para lembrar aqui. Gênesis 5, 22, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Versículo 23, viveu ao todo 365 anos. Versículo 24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. É interessante que se você continuar lendo, vai falar assim, aí fulano gerou Beltrano e viveu mais 3 anos e virou. Aí o outro fulano viveu. Só tem essa citação nesse relato de gerações, só tem essa citação em relação a Enoque. Poxa, isso me chama a atenção. Como é que alguém consegue andar com Deus 24 horas, 365 anos, servindo, adorando, vivendo em justiça, vivendo retidão, a ponto ou ao ponto de Deus olhar e falar assim, não, esse cara tem que vir para o meu lado aqui. Ele não precisa mais ficar no meio dessa geração, ele vem para cá, Enoque. É uma coisa maravilhosa, irmãos. Já pensou se nós conseguíssemos nessa vida que nós temos aqui de 70, 80 anos, viver essa questão de estar cada vez mais próximo de Deus? Ah, pastor, mas o mundo jaz no maligno. Sim, na época deles também era assim. Se você ler um pouquinho mais para frente, em Gênesis capítulo 6, versículo 9, esta é a história da família de Noé, que era um dos descendentes de Matusalém, aliás, de Enoque, e Matusalém, claro. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Quer dizer, no meio de uma geração hipócrita, mentirosa, vivendo homossexualidade, vivendo destruição, vivendo mentiras, tinha um homem que ele andava com Deus no meio de tudo isso. E era tão sério essa história de relacionamento com Deus, que você sabe da história o que Deus proporcionou para Noé, para sua esposa, para os seus filhos e suas noras. Em meio a uma geração perversa, aquele homem andava com Deus, pois Deus preservou a vida dele. Deus começou tudo de novo através da vida daquele homem. Por quê? Porque Deus preza por esse relacionamento. Lembra lá em João 4, quando Jesus fala assim, Deus procura o quê? Adoradores. De que forma? Que o adorem em espírito e em verdade. Porque adorar a Deus na carne e na mentira tem um monte hoje em dia. Mas adorar a Deus em espírito e em verdade, aquele negócio de você chegar na igreja, aquele negócio de você orar, de você adorar, de você não se preocupar com quem está do teu lado, aquele negócio de você estar no metrô, você está no ônibus, você está no teu carro, você está trabalhando, você está em casa, é aquele negócio que sempre vem na tua mente, Deus está comigo, oh glória, que presença gloriosa, Deus aqui comigo. Meu irmão, Deus não quer estar com você só na hora que você está no hospital, lá nas últimas. É o que eu já falei aqui também, eu não sou Deus, tá? Mas eu já falei aqui também, que pastor só serve para quando a situação está difícil. Ninguém nunca quando está na churrascaria cortando aquela carne, comendo, ele fala assim, pô, o pastor devia estar aqui. Difícil. E é difícil também quando o cara está cortando a carne e comendo, graças a Deus por essa carne, olha, que delícia. Difícil, o cara quer encher a pança. A gente tem que começar a viver esses momentos bons e os ruins também andando com Deus, porque Deus está com a gente todo o tempo. Andar com Deus, segundo a vida de Enoque e de Noé, é viver uma vida de justiça e de integridade. Homem íntegro. Como também Jó era um homem íntegro, diz a Bíblia, reto, ao ponto de Deus olhar para o diabo e falar assim, você viu meu servo Jó? Lá na terra não tem ninguém como ele, homem correto, justo, íntegro. Esse homem andava com Deus. Ou seja, ser justo e ser íntegro é não aceitar
ou não praticar a parcialidade, é não aceitar as coisas que o mundo quer oferecer, e a gente tem que enfiar isso goela abaixo. Hoje em dia, inclusive, no mundo que nós vivemos, as leis que são criadas por aí, as coisas que são feitas, parece que nós, é politicamente correto, eu tenho que aceitar isso. Não, como os apóstolos fizeram, eu tenho que aceitar até chegar na Bíblia, porque a hora que começar a vir coisa diferente da Bíblia, eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo também nos ensina, como ele falou para a igreja de Filipos. Acompanhe aqui Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ele escreveu assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. E o que ele quis dizer? Irmão, você foi salvo, você tem uma nova vida, você precisa começar a viver essa vida intensamente. Você não foi salvo por Jesus, perdoou teus pecados, e você vai continuar vivendo a mesma vida, com os mesmos pensamentos, a mesma pegada. Eu preciso ficar rico, eu preciso ganhar dinheiro. Pastor, mas eu não posso ganhar dinheiro e ficar rico. Irmão, você nem precisa, só você trabalhar honestamente, você estudar, Deus vai trazer dos céus bênçãos sobre a tua vida. Deus é capaz de te enriquecer, de abençoar. Você não precisa ficar correndo atrás. Esse é o problema que as pessoas não entendem. Antes de vir correr atrás do emprego, eu tenho um Deus que supre todas as minhas necessidades, diz o apóstolo Paulo. Então ele disse aqui: muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Por quê? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E como é que é a vontade de Deus? Boa, perfeita. Versículo 14: façam tudo discutindo, brigando, batendo um no outro. Façam tudo como? Eu citei aqui quinta-feira, na quarta passada eu estive no átrio, e aí teve o culto, foi uma benção o culto quarta-feira, foi muito gostoso. Terminou o culto, nós estávamos indo começar o jantar. Veio um irmão lá e falou: pastor Bob, seguinte, o cara veio falar que eu sou puxa-saco, que eu estava atrás do senhor, e foi o senhor que me chamou. O pastor Bob: sim, foi eu que te chamei. O cara falou que eu sou intrometido. Onde já se viu? Eu sou sujeito homem. E assim, desse jeito. Pô, eu olhei assim e falei: Jesus, acabou de sair do culto, cara. Acabou de sair do culto. Parece que Deus foi embora e ficou aqui aquela bagunça. O pastor Bob respirou, falou: tá bom, depois a gente resolve. Aí na hora de ir embora, a gente estava indo junto, ele falou: eu vou botar amanhã os dois para lavar a louça uma semana juntos. Ou ele se mata de vez, ou ele se acerta de vez. Enfim. Versículo 15. 14, façam tudo sem queixas nem discussões. 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus. Temos filhos de Deus aqui? Inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. De que forma a gente brilha? Retendo firmemente a palavra da vida. Aí Paulo olha para a igreja de Filipe e fala assim: assim no dia de Cristo, quando Cristo voltar, quando Cristo se manifestar, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ou seja, eu preguei a palavra, eu ensinei para vocês, mas parece que vocês não entenderam nada. Ou seja, tomara que naquele dia de Cristo ele possa encontrar vidas, não sei se todos aqui, mas ao menos a maioria, ele possa encontrar assim, falar assim: poxa, vocês entenderam a palavra que foi pregada ao longo desses anos, vocês mudaram de vida, vocês aumentaram o seu relacionamento com Deus, se aproximaram dele, e Deus fez coisas tremendas através de vocês nesta terra, porque Deus quer usar a gente para ganhar pessoas, irmãos. Vou falar de novo: Deus quer usar a gente para ganhar pessoas. Se eu tivesse falado aqui: Deus quer enriquecer você, todo mundo, aleluia, glória a Deus, eu sou o primeiro. Mas para ganhar pessoas, ai pastor, Deus quer te usar para ganhar pessoas, irmãos.
Mas como é que tem sido o desejo do teu coração? Você tem o desejo de andar com Deus? Perguntas que a gente tem que se fazer hoje. Um dos outros homens fantásticos da Bíblia que tinha um relacionamento profundo com Deus, apesar dos seus erros, ele foi considerado, segundo a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, foi Davi. Davi, ele podia ter todos os erros, ou ter cometido todos os erros do mundo. Mas uma coisa ele tinha plena convicção no coração: Deus está comigo e eu estou com Deus e não abro mão. Um dos salmos mais reveladores da vida de Davi, ele escreveu, eu quero ler com você, no Salmo 37. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos aí. Salmo 37. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 37, versículo 1. Davi, nesse relacionamento que ele tinha com Deus, ele descreveu o que ele vivia, para que outros que pudessem ler entendessem o que é andar com Deus. Ele começa dizendo assim, versículo 1: não se aborreça por causa dos homens maus, e nem tenha inveja dos perversos. Por quê? Versículo 2 ele explica: pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Versículo 3: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Versículo 4: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Versículo 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. De que forma que Deus vai agir? 6, ele explica: Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Versículo 7: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Ah, meu irmão, no mundo de hoje é difícil. Ele ainda diz assim: não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Versículo 8: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Versículo 9: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Aleluia. Versículo 10: um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados. 11: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Versículo 12: os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. 13: o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. 14: os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão, mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. 15: é melhor o pouco do justo, ou melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas, aleluia, o Senhor sustém os justos. Versículo 18: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. 19, em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Aleluia. Versículo 20: mas os ímpios perecerão,
Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. 21, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. 22, aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. 23, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. 24, ainda que tropece não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. 25, já fui jovem e agora sou velho. Aqui é Davi falando, tá, irmãos? Não sou eu não, tá? É Davi, tá? Tá, viu? É Davi que está falando. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Versículo 26, ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. 27, desvia-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. 28, pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis, para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. 31, ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. 32, o ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo. 33, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. 34, espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. 35, Davi disse, vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa. 36, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Agora 37, considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. 38, todos os rebeldes serão destruídos, futuro para os ímpios nunca haverá. 39, do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. 40 e último, o Senhor os ajuda e os livra, Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Anda com Deus. Quem anda com Deus vive uma vida diferente, crê, tem fé, vive pela fé. Do que tipo de fé? A fé que invade o impossível. Ele crê. Pô, veio a pandemia, e aí? Poxa, veio a pandemia, e agora o que vai acontecer? Não sei, mas eu sei que eu tenho um Deus que está acima de qualquer pandemia, reinando, sentado num trono de glória, rodeados de anjos, arcanjos, querubins, serafins, com todo o poder nas suas mãos, e pode fazer o que quiser. Esse é o Deus que nós temos. Por isso que vale a pena andar com Ele. Se você anda com as pessoas no mundo, você vai viver em depressão. Que no mundo, ele jaz no maligno. As pessoas que estão no mundo hoje, elas não acreditam muito em Deus mais. Elas desistiram de crer em Deus, desistiram de orar. Tem gente que desistiu de orar. Não vou orar mais porque bobagem orar. Eu oro, não acontece nada. Irmão, irmã, a Bíblia diz que toda oração que se é feita diante de Deus, Deus ouve. O problema foi o que Davi descreveu aqui. O problema é que hoje os crentes fast food, né, comida rápida, quer tudo na hora, para ontem. E Deus sabe o nosso futuro. Deus conhece o teu futuro. Deus sabe o que é melhor para você. Por isso que às vezes Ele não atendeu alguns pedidos que você fez, porque Ele está falando assim: Deus tem 3 formas de responder: sim, não e espere. De repente Deus está falando: espera, calma, confia em mim, entrega o teu caminho para mim, confia em mim, deixa eu fazer o resto. Tá bom, Senhor, até amanhã. Aí amanhã vem a dificuldade, vem a luta. Está vendo, Deus? Está demorando, Deus.
Confia no Senhor, anda com Ele. Quem anda com o Senhor sabe. Esses dias conversando com a minha esposa, e estamos casados há 37 anos, graças a Deus, né? E nesses 37 anos, ela vive falando, você vai ver tal coisa? Eu falei, sim. Ela falou, nossa, a gente pensa que igual é. Também, depois de tantos anos vivendo junto, né? Você tem que pensar igual, você tem que agir igual. É legal isso. Você imagina se eu andar com Deus, todo dia, toda hora. Deus vai começar a revelar coisas na minha vida, tipo assim, tá vendo, filho, eu tinha isso para você. É mesmo, né, Deus, por que eu não esperei? Mas eu vou confiar no Senhor, Pai. Se eu andar com Deus, Deus vai revelar, inclusive a Bíblia fala sobre isso. Teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. E eu fico imaginando, irmãos, algumas pessoas quando chegar nos céus, assim, Deus, graças a Deus o Senhor me salvou, né? Mas minha vida foi tão dura lá, né? É porque você é burro, né? Claro que Deus não vai falar isso, né? Eu não sou Deus, mas se eu fosse eu já falei, você é muito burro, né? Eu te dei tanta chance. É aquela história do cara, Deus, no meio da água lá, Deus me salva, Deus me salva. Aí vem uma boia, não, Deus me salva, me salva. Vem um navio, Deus me salva, vem um helicóptero tal. Aí ele morre afogado, chega no céu, o Senhor não me salvou, pô, te mandei 3 oportunidades, você queria que eu fosse lá e desse a mão? As pessoas precisam aprender a andar com Deus para ouvir o que Ele fala, o que Ele quer revelar, o que Ele quer mostrar. Porque Deus quer se relacionar conosco. Deus já nos escolheu, Deus já nos abençoou. Nós é que precisamos mudar. Por isso, nessa manhã, baseado nesse texto aqui de Davi, agora eu vou começar a pregar, tá bom? 5 atitudes importantes para que a minha vida tenha sentido. Primeiro, irmão, irmã, eu e você precisamos ter controle sobre as nossas reações. Esse talvez seja o maior problema dos crentes de hoje, das pessoas de hoje. Ele não tem controle sobre as suas ações, as suas reações. Fala pelos cotovelos, reclama. Você não viu? A gente estudou quinta-feira, o povo naquela transição saiu do Egito livre, próspero, saudável. Glória a Deus, aleluia. O texto falou que eles saíram triunfando. Opa, Deus nos libertou, legal, estamos chegando, vamos para a terra prometida, uau. Até chegar no mar e olhar para trás e ver o exército. Aí aquele povo triunfante volta a ser povo e reclama. Pô, Moisés, por que você trouxe a gente para cá, Moisés? Para a gente morrer aqui, não tinha tanto túmulo lá, por isso. A gente precisa ter controle. E Davi dá a dica no versículo 1 aqui, relembrando, acompanha aqui no telão. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, você vê, aquele cara lá, picareta. E como é que aquele picareta prospera? E eu aqui, integridade, tendo que viver desse saláriozinho. Irmão, não olhe para isso, não veja isso. Porque o tempo dessas pessoas vão chegar. Agora, nós que estamos confiando em Deus, trabalhando no Senhor, Deus anda conosco, vamos andar com Ele e crer mais nele. Os filhos de Asaf, quero fazer uma comparação aqui. Davi falou, não se aborreça por causa dos homens maus e nem tenha inveja dos perversos. Os filhos de Asaf, eles sentiram o contrário disso, eles sentiram inveja. Acompanhe aqui no telão do Salmo 73. Mas depois eles despertaram, né? Versículo 1 do Salmo 73, eles escreveram assim: certamente Deus é bom para Israel. Olha como é que eles começam o texto. Certamente, sempre um elogio, né? Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Aí ele olha para ele e fala assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Por quê? Porque eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Versículo 4, eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte. O cara enche o caneco, bebe que nem um condenado, no outro dia ele acorda bem. Às vezes num dia você toma um pouquinho mais de refrigerante, no outro dia você já acorda com dor de cabeça, com isso, aquilo, você fala, caramba, o cara enche a caneco, fuma, bebe, e está sempre bem, e eu aqui que não bebo.
Não bebe, mas crente come muito. Toma cuidado, você vai passar mal no outro dia. Versículo 4. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte. 5. Eles estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Quando eu olho isso aqui, eu lembro, do pastor Jair, eu estava lembrando dele essa semana, homem de Deus, tal, infelizmente, por causa da Covid, morreu. Tanto... Pim, 3 pontinhos, completa do jeito que você quiser, que Deus me perdoe, que devia morrer e não morre, Como meu pai dizia, gente ruim não morre, é incrível. Acho que Deus dá oportunidade até para o cara se regenerar. Enfim, versículo 6, por isso o orgulho que eles têm lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem em suas palavras até saciar-se. 11, eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Versículo 13, ele chega na conclusão dizendo o seguinte, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. 15, se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. 16, contudo, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Se você continuar lendo, ele fala assim, o ímpio passa, mas a vida daquele que serve a Deus, que anda com Deus, permanece para sempre. Primeiro conselho que Davi dá para a gente ter essa atitude, se olha para o cara carrão, porque todo mundo olha para o outro com carro. Eu já falei aqui, já contei do pastor César Augusto aqui, Estou acabando já, tá, gente? Mais meia hora acabo. O pastor César Augusto, uma vez ele disse para mim, pastor, essas coisas que não tem sentido, a gente vai alimentando no coração. Ele falou, a primeira moto que eu comprei era uma cinquentinha, aquela bem Yamaha, só faz barulho aquela desgrama, E ele andava com ela, até ele parou no farol, parou um cara com uma 125 do lado dele. Aí ele falou, nossa, olha. Aí ele foi, trabalhou 1 ano e pouco e comprou a 125. Aí ele saiu com a 125. Segunda semana, para no farol, parou um cara com uma Honda 400 4. Antigamente tinha 400, os mais velhos sabem o que eu estou falando, E bom. Aí ele olhou e falou... Ele contou isso. Aí ele foi, trabalhou mais um ano, comprou a 400 4. Aí passou 2 meses andando, parou no farol, parou um cara com uma Ninja 1000. Ele olhou e... 1000? Ele falou, pastor, quando você começa a entrar nessa, olhar para os outros, ver as coisas que os outros têm, você nunca para. Você se mata de trabalhar só para ter, e quando você tem, você fala assim, comprei. Por isso que Davi diz, se você anda com Deus, a coisa mais importante, mais valiosa que um cristão pode ter, é a presença do Espírito Santo dentro da sua vida. E as pessoas, os crentes hoje estão desprezando isso, porque não tem carro, porque não tem um trabalho bom, porque, irmão, para com isso. Davi dá o conselho aqui. Ele disse assim, irmãos, para de olhar para o ímpio, para de olhar para os outros e foca em Deus. Segundo, coloca a tua confiança somente em Deus. No outro texto da Bíblia diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Deus, confiamos no Senhor.
Salmo 37:3, ele diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Terceira atitude que eu e você podemos sugar desse texto: cultive uma vida frutífera em Deus. As pessoas querem viver nessa terra, querem investir nessa terra, quer gastar nessa terra, quer fazer, pastor, mas eu não posso. Para quê? Para quê? Só para você dizer que tem que, para quê? Invista na tua vida espiritual, invista nas pessoas que você ama, fala de Jesus, mostra para elas Jesus, mostra que você anda com Deus, mostra que acontece milagre na tua vida, porque você tem um Deus que está do teu lado. De igrejas que falam de prosperidade, essas igrejas ensinam assim: você tem que chegar com um carrão e mostrar, tá vendo? Eu tenho Deus. Meu irmão, Jesus falou sobre isso. A vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. A vida de um homem consiste a vida de um homem consiste naquilo que ele é. E nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Deus está conosco. Vamos valorizar isso em nome de Jesus. Salmo 37:34, ele diz: espera no Senhor, irmão, espera no Senhor e siga a sua vontade. Mas é tão difícil, né, pastor? Mas espera no Senhor e siga a sua vontade. Você pode ministrar isso para a pessoa que está do seu lado, mesmo de máscara? Diga assim: meu irmão, espera pelo Senhor, siga a sua vontade. Você que está em casa, espere pelo Senhor, siga a sua vontade. Calma, Deus não esqueceu de você não. Quarta atitude que a gente aprende nesse texto, no Salmo 37, escrito por Davi: desenvolva um relacionamento genuíno com Deus. Salmo 37:4, ele escreve assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Meu irmão, essa expressão deleitar-se, deleite-se, deleitar, segundo o dicionário, é deliciar-se, é possuir uma sensação de contentamento, é satisfazer-se. Isso aqui é deleitar-se, ou seja, satisfaça-se no Senhor, tenha contentamento no Senhor. Por quê? Porque se você viver assim, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Última atitude, a quinta: entregue os seus planos a Deus, e você receberá toda a ajuda possível e viável que venha dEle. Davi deixou isso claro. Salmo 37:37, ele escreveu: considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva. Por quê? Porque nele se refugiam. Meu irmão, quando será, se eu posso usar essa expressão, quando será que nós, como cristãos do século 21, vamos tomar uma atitude de andar com Deus? Parar de ser que nem criancinha, mimada. Deus não dá, Deus não faz, então eu vou desistir, eu vou parar. Quando que vai acontecer? Quando que nós vamos crescer na graça e no conhecimento, como Jesus cresceu com 12 anos? Quando que vai acontecer isso, irmãos, na nossa vida? Como podemos andar com Deus? De que forma que a gente anda com Deus? Paulo, e eu encerro com esse texto aqui, ele deu a dica. Romanos capítulo 8, versículo 5, ele escreveu: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Como é que Deus vai andar com gente que só pensa nas coisas do mundo? Só pensa nessas coisas, só pensa nisso.
A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Porque ela não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem está no mundo, vivendo a vida do mundo, não quer se submeter aos mandamentos, não quer mudar de vida, ele quer viver essa vida de libertinagem, porque isso não é liberdade, é libertinagem. Liberdade temos nós, porque um dia Jesus Cristo nos tirou do lamaçal do pecado e nos livrou do pecado e da morte. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Versículo 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito de Deus habita na tua vida? E ele ainda vai longe, ele diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, 10, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. E por que isso? Ele explica: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai, ou Pai, Pai. Versículo 16: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Paulo deu a dica. Assim, quem vive segundo a carne, ele nunca vai andar com Deus, porque quem vive segundo a carne não agrada a Deus. A carne é inimiga de Deus. Nós pecamos. Isso que talvez as pessoas não entendam hoje. Nós fomos pecadores. Hoje nós não vivemos mais da prática do pecado. A gente pode até cometer um erro ou outro, a gente comete, nós somos humanos, mas a gente já não vive mais na prática do pecado. Porque lá fora as pessoas pecam toda hora, todo momento, seja através de palavras, de pensamentos, de atitudes. Peca e peca e peca e peca. Meu irmão, Deus pode estar até próximo vendo, mas essas pessoas nunca vão andar com Deus. E não adianta também ir na igreja, no domingo lá, me perdoa Jesus, se você volta na segunda e faz as mesmas coisas. A própria palavra diz: arrependimento é mudança, é metanoia, mudança de pensamento, mudança de direção, de atitude. Eu era assim, agora eu não sou mais. Por quê? Porque agora o Espírito Santo de Deus habita em mim. Agora eu estou andando com Deus. Já pensou, meus irmãos, se Deus olhar para a terra hoje e dizer assim: olha, lá naquela igreja, na Avenida Itaberaba 4.330, tem gente ali que é justa, que é íntegra, que é reta. Já pensou que alegria seria para nós? Porque eu imagino, volto aqui para encerrar, em Enoque. O cara andava com Deus. E não foi um dia, 2 dias, só no domingo no culto. Ele andava com Deus 365 anos andando com Deus, ouvindo Deus, sendo justo, em meio a uma geração perversa, sendo justo, sendo aquele cara amável, aquele cara abençoador, até o ponto de Deus falar assim: não, vem cá, vem aqui, ó. E tomou para si, diz a palavra. Que Deus possa encontrar em nós, gente, que tenha um coração íntegro, justo, no meio de uma geração corrompida. Que a gente possa realmente andar com Deus. Pergunta, eu encerro aqui falando para você: que sentido há em andar com Deus? Uma irmã ontem postou na foto que eu coloquei: todo sentido. Bom, você pensa na sua resposta: que sentido há em andar com Deus? Vamos ficar de pé, vamos orar por isso?